e um pouco da aula que vocês tiveram. Vou tentar explicar de uma maneira mais fácil. Mas antes disso, vamos fazer uma revisão para relembrar divisão com denominador cuja potência é 10. Ou seja, 10, 100, 1000 e assim por diante. Tá? Primeiramente, vamos relembrar essas divisões aqui, ó, com esses valores. Então, vamos seguir o seguinte exemplo. 3 sobre 10, 3 sobre 100, 3 sobre 1000, 25 sobre 10, 225 sobre 100, 125 sobre 1000. Então, transformando 3 sobre 10 em número decimal. Como que fica? Armando a divisão. 3 dividido por 10. Como o 3 ele é menor que o 10, eu vou colocar 0, e acrescento um 0 aqui. E aí é só fazer a divisão normal. 10 vezes 3 dá 30, 30 para 30, nada. Então aqui nós temos 0,3. Agora, 3 dividido por 100. Como é que eu vou fazer isso daqui? Da mesma forma. 3 dividido por 100. Então, o 3 ele é menor que o 100, 0,0 aqui. O 30 é menor que o 100. Como eu já pus vírgula, é só continuar acrescentando 0. 0 e 0. Agora, 100 vezes 3, 300. 300, para chegar no 300, 0. Ah, mas professor, eu tenho que fazer todas essas contas sempre? Não precisa. É só você observar aqui, ó. Quantos zeros eu tenho aqui? Um zero vai corresponder à quantidade de casas que eu tenho aqui. Se eu tenho um zero, uma casa após a vírgula. Aqui eu tenho 2 zeros, 2 casas após a vírgula. E aqui, 3 sobre 1000. Se eu tenho 3 zeros, vou ter 3 casas após a vírgula. 0, 0, 3. É o número que se encontra aqui em cima. E isso vale também para outros tipos de números. Por exemplo, se eu tenho 225 sobre 10. Vou precisar efetuar a conta? Também não. 25. Eu escrevo o número que está aqui. Conto. 1 zero é uma casa após a vírgula. A vírgula vem aqui. Tá, pessoal? E o número pode ser maior que esses, que também dá certo. Tá? 224 sobre 100. 225 sobre 100, melhor dizendo. 225, eu vou escrevê-lo aqui. 2 zeros, 2 casas e vírgula. Tá? Então, tudo isso vai ser utilizado lá na porcentagem depois. Então, preste atenção. Né? Mandem o WhatsApp caso vocês não tenham entendido qualquer coisa. Mais um exemplo. 123 sobre 1000. 125. Eu estou ruim de número. 125. Escreva ele aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3, vírgula. Como não tem nada na frente, é 0. Correto? Sabendo isso, eu consigo ensinar a porcentagem do jeito mais simples que foi explicado lá. Correto? Na porcentagem, se eu tenho aqui 10%, 10% significa 10 sobre 100. Certo? Isso significa 1%, 1 sobre 100. Aqui eu consigo simplificar, quer dizer que eu vou dividir por 10 em cima, vou dividir por 10 embaixo. 10 dividido por 10 dá 1, 100 dividido por 10 dá 10. Tá? Eu posso fazer isso direto, olhando aqui. Essa divisão eu faço diretamente, cancelando um zero aqui, cancelando outro aqui. Então, eu vou ter 1 sobre 10, que é o que já mostrei ali, 1%. O que significa isso daqui? Eu estou dividindo 1 por 10. E aqui eu estou dividindo por 100. Lembra o que significa isso? 0,1. E aqui
0,01. 1%, 1 por 100, 0,01. Duas casas depois da vírgula, e aqui eu só tenho uma casa, tá? Então, toda vez que eu tenho 10%, significa que eu vou dividir por 10. Toda vez que eu tenho 1%, eu vou dividir por 100, tá? Por exemplo, 10% de 80. 10% de 80 significa que eu vou dividir por 10. 80 dividido por 10, 8. O que é dividir por 10? É cancelar um zero. Quando eu divido por 10, eu estou cancelando um zero. Então, eu cancelo um zero, 8. Ou melhor, eu ando a casa da vírgula, uma casa. Eu ando para cá, então vou ficar 8,0, que é igual a 8. Certo? Então, se eu tenho 1% de 200. 1% de 200 é 1 por 100, tá? 1 por 100. Eu vou andar duas casas. Uma, duas e põe a vírgula. 200, uma, duas, vírgula. Então, é igual a 2. Correto? Então, se eu tenho 10%, eu ando uma casa. Se eu tenho 1%, eu vou andar duas casas. Guardem isso daí. Exemplo. 10% de 25. Então, se eu ando 10%, eu vou andar... voltando. 10% de 25. Se eu tenho 10% de 25, eu vou andar uma casa só. Escrevo 25, ando uma casa e vírgula. 10% de 25 é 2,5. 1% de 132. 1%, eu tenho 1 por 100, que anda 1 por 100, 2 zeros. Duas casas, uma 132, conto uma, duas casas e vírgula. 1% de 132 é 1,32. Tá? Com isso, pessoal, eu preciso que vocês tenham em mente quanto é 10% e quanto que é 1% de qualquer valor. É só contar as casas sobre as vírgulas. Tá ok? Então vamos lá, mais um pedaço aqui. Então vamos lá, se eu tenho aqui 10% de 5. 10% de 5, vou andar uma casa. 5, andei uma, não tem nada, vírgula, quando não tem, zero. Se eu quiser 10% de 2,5, eu já tenho uma casa ali, eu vou escrever 2,5. Só que aqui eu já tenho uma casa, e o 10% eu vou andar mais uma. Eu somo o total, vai ficar 2. Uma, 2, 0,25. Tá? Certo? Então, essa aula vocês têm que sair memorizando o que é 10% e o que é 1%. Sabendo isso, eu consigo explicar melhor as demais porcentagens. Fazer porcentagem com números diferentes de 10% e 1%. Tá? Primeiramente, o mais simples, vamos começar. 100%. 100% de alguma coisa é ele mesmo. Então, 100% de 30 é igual a 30, certo? Então, se eu pegar 50% de 80, significa que é metade. Então, vai ser metade do valor. Metade de 80, 40, certo?
Então vamos lá, voltando ao nosso 10%. Se 10% de 80, eu vou andar uma casa da vírgula, vai ficar 8. E 20% de 80? Eu vou usar o 10%. 10% é 8. 20% é o dobro de 8. 20% é o dobro de 8, então vai dar 16. Então, por meio disso daqui, eu consigo já fazer cálculo mental. 10% eu corto um zero, vai ficar 8, ando uma casa na vírgula, 8 vezes 2, que é o 20, porque 10 vezes 2, 20, 8 vezes 2, 16. 16 é 20% de 80. Tá? Então, 5% de 80. 5% de 80. Como que eu faço? Vou lá no meu 10%, vou tomar a base 10%. 10% de 8, de 80 é 8. Então, 5%. O que é o 5% em relação ao 10? Ele é metade. Então, aqui também será metade do valor. Metade de 8 é 4. Então, 20%, 10% de 80 é 8, 5% é 4. E aí eu consigo fazer as demais contas. 30% de 80. 10% é o 8, 30% é 3 vezes maior, 3 vezes 8, 24. E assim eu consigo fazer as demais porcentagens. Tá? 30% de 80, 3 vezes 8, 24. Certo? Continuando. Tá? Então, deixa eu apagar aqui que fica mais fácil. Agora, se eu tenho 1% de, vou pegar um número aqui, 200, o mesmo valor que eu tinha pego, 1% de 200 é o valor que eu tinha feito. Ando duas casas, 1 por 100, 2 zeros, vai dar 2. Se eu quiser 5%, vou pegar outro valor aqui. Fica mais fácil. 3% de 200. Eu sei que 1% dá 2. 3 é só fazer a multiplicação. 3 vezes 2, 6. Então, 1% dá 2. 3% vai dar 6. Certo? Agora vamos lá no valor aí. 3% de 150. Um pouquinho mais de dificuldade. 3% de 150. 1% eu vou andar duas casas. 1% vai ser igual a 1, 2, vírgula, vai ficar. Então, eu vou para 3%, daqui para lá, eu multiplico por 3. Então, eu vou pegar esse valor, ao contrário, daqui para lá, eu multiplico por 3. 1% dá 1,50, 3% é 3 vezes 1,50. Que vai dar 1,50 com 1,50 é 1,50. Se você pensar em forma de dinheiro, fica fácil. R$1,50 mais R$1,50, 3. R$3 mais R$1,50, fica R$4,50. Tá? Então, toda a porcentagem eu consigo fazer isso daqui. Ah, professor, quanto que dá, então, 60% de alguma coisa? Vamos tomar um exemplo aqui. 60% de 60 vezes. Aqui, o que é 60%? Eu posso fazer destrinchar ele em dois valores. 10% mais 50%. O que é 50%? Nós sabemos que ele é metade. Aqui, pessoal, estava fora. Então, 60% é 10% mais 50%. O que é 10%? Eu corto uma vírgula.
Então, 10% é o 60, eu ponho uma vírgula, 6. Mais, e agora meu 50%? 50% é metade. Metade de 60 é 30. Então, meu 60% é o valor da soma desses dois. 6 mais 30, 36. Correto, pessoal?